Seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. No último dia 16 de setembro, Alagoas comemorou seus 204 anos de emancipação política. Muitos fatos históricos e curiosidades marcaram essa trajetória e são eles que nos ajudam a entender quem somos hoje. Um povo só é independente quando conhece a sua história. Para sabermos como se deu a emancipação política, seus personagens históricos e a representatividade de Alagoas no cenário nacional, convidamos o jornalista e secretário de Comunicação do Estado, Enio Lins, que num bate-papo delicioso nos contou diversas histórias e curiosidades que fazem de Alagoas um dos estados mais politicamente engajados do país. Como o assunto é extenso, dividimos o programa em duas partes. A primeira será exibida às 7 da manhã e a segunda às 18 horas, todos os dias da semana. Não saia daí, a gente já volta. Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. No último dia 16 de setembro, celebramos a emancipação política de Alagoas. Há 204 anos, Alagoas se emancipou da província de Pernambuco e se tornou um estado independente. Mas você que é alagoano ou que está nos assistindo, conhece a história de Alagoas? É muito interessante e mais surpreendente do que você imagina. E para contar um pouquinho dessa história para a gente, convidei o secretário de Comunicação do Estado, Enio Lins, que vai contar para vocês histórias, curiosidades e surpresas sobre o estado de Alagoas. Secretário Enio Lins, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Dani, quem agradece essa chance, essa oportunidade sou eu, não é? Então é uma honra ser entrevistado por você, que é uma jornalista que adotou Alagoas e foi adotada por Alagoas e tem uma grande capacidade técnica e um conhecimento histórico geral. Então é uma honra muito grande estar aqui para falar sobre a história de Alagoas. Um pouco como jornalista, né? Na verdade, eu não sou historiador, sou como você, Sim. um jornalista particularmente curioso pela história do estado onde nasci, que é Alagoas, não é? E que realmente, como você disse na introdução, tem histórias muito interessantes dentro da história de Alagoas. Não é? Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre a nossa história, né? Como o brasileiro costuma dizer, nós não temos memória. E acho que é importante, a gente comemorou essa data, né, no último dia 16 de setembro, emancipação política, um ato importante que significou muito para o que nós somos hoje. Então, acho que é importante a gente falar até para as gerações que estão vindo, para os jovens que não têm muita oportunidade de entrar em contato com a história do Estado, de saber um pouco mais. Porque quando eu vim para cá, como eu sou carioca, eu quis saber a história, né? Conhecer a história do Estado onde eu estava morando e que eu tinha adotado para viver. E eu achei muito interessante, achei surpreendente. E quando você não é do local, você acaba não sabendo de detalhes. Né? O máximo que a gente sabe na escola é que pertencia a Pernambuco e que o rei de Portugal fez um decreto e tirou Alagoas de Pernambuco. Agora, por quê? Né? Então, a gente vai saber com você agora. Como se deu essa emancipação, Enio? Enio, desculpa. Na verdade, sempre existia da parte sul da capitania de Pernambuco a ideia de uma autonomia, em função das próprias tensões políticas dos séculos anteriores ao século XIX. Isso era comum em todo o Nordeste. Então, você tinha os polos administradores, as grandes cidades, que no caso do Brasil, durante 200 anos, elas se concentraram em Olinda, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Vicente, que mais tarde passou a ser São Paulo. Isso. Com uma concentração de riqueza um pouco maior na região Nordeste, contraditoriamente ao que é hoje. Mas durante os primeiros séculos, você tinha uma concentração maior de riqueza no que hoje, e na época, era o Nordeste. Né? Então, Salvador e Recife polarizavam nessa parte nordestina, na produção do açúcar, na exportação de madeira, no primeiro momento. Essas duas administrações, elas
como eu disse antes, centralizavam, né, os interesses desses grupos todos, sendo Salvador do São Francisco para o sul e Recife e Olinda do São Francisco para o norte. A parte sul da capitania de Pernambuco, portanto, que hoje passa a ser Estado de Alagoas, passa a ser a partir de 1817, muito antes de 1817, já tinha esse anseio. Isso se vê em diversos momentos históricos, que marca uma distinção dessa parte sul da capitania da parte norte dirigida por Recife e Olinda. Então, o próprio Quilombo dos Palmares, o centro dele era o sul, era onde hoje é a Serra da Barriga, né, a capital, e ele tinha um comércio absolutamente normal com as cidades que mais tarde formariam o atual estado de Alagoas, incluindo a Serra da Barriga. Então, o Quilombo dos Palmares, ele negociava abertamente com Penedo, com Marechal Deodoro, que era a vila de Alagoas, e com Porto Calvo. Mais, inclusive, com Porto Calvo, que era um dos centros de negociação. Então, tudo isso começou a construir uma cultura nesse triângulo ao sul da capitania de Pernambuco, com uma certa independência em relação a Olinda e Recife. Porque não se falava Pernambuco, Ceará, Paraíba, era Recife e Olinda, né? Isso, e depois a questão que foi dividindo, de você ter uma certa independência ou uma certa aproximação. Uma série de outras províncias, elas foram ficando independentes de Recife e Olinda nesse processo, que vai até 1820, 21, mais ou menos. Alagoas, ela fica independente em 17, mas antes disso já houve, inclusive, proposta formal de diversas autoridades, uma dessas cartas está preservada, justificando, em termos econômicos, a necessidade de criação da província de Alagoas, em função do que era produzido nessa parte sul do então estado, da então província de Alagoas. De Alagoas, né? Inclusive já tinha o cultivo de cana-de-açúcar, né? Muito. A cana-de-açúcar era o centro da produção, não é? Inclusive com mais produtividade nessa região sul do que ao norte, do que hoje é a fronteira entre Alagoas e Pernambuco. Então, essa região, ela tinha, digamos assim, por hectare, uma produção maior do que a do resto do próprio Nordeste, né, e do resto do Brasil da época. E por isso era uma das justificativas de que poderia essa província ser independente. Mas isso só acontece em 17, que é um outro assunto que a gente fala daqui a pouco. Por que em 17? Exatamente. Por que em 17? Assim, os historiadores pernambucanos contam o episódio da emancipação de Alagoas do ponto de vista deles, mostrando Alagoas como um estado passivo, submisso a Pernambuco e que ganhou a emancipação como um prêmio por não terem aderido à Revolução de 17. Qual é a verdadeira história da emancipação, hein? A verdadeira história da emancipação é que a insurreição pernambucana de 17, ela de fato foi um dos elementos que impulsionou não só a emancipação política de Alagoas, mas a consolidação das províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Por que isso aconteceu? Porque a insurreição pernambucana de 17, que é erroneamente chamada de revolução, ela foi uma insurreição. Ela foi uma quartelada dirigida por um cidadão chamado Leão Coroado, que participava junto de intelectuais pernambucanos e alagoanos e paraibanos da ideia de uma revolução que não chegou a acontecer. Que não chegou a acontecer que de foi fato. Abortada pela ordem de prisão ao Leão Coroado, que reagiu matando o seu comandante, não é? E isso, a tropa foi solidária a ele em Recife, e em Recife formou-se então um núcleo que tomou o poder em Recife. Essa insurreição, ela teve adeptos em todos os, hoje, estados do Nordeste. Poucos adeptos, mas teve poucos adeptos onde hoje é Pernambuco, poucos adeptos onde hoje é Alagoas, poucos adeptos onde é Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão praticamente não teve... Praticamente, era mais destacado. Era mais para cá. Então, mas essa revolução, dita revolução, essa insurreição, ela não teve sucesso em lugar nenhum, nem onde hoje é Pernambuco. Ela perdeu em todos os lugares. Ela manteve apenas um certo
uma certa predominância em Recife, pelo fato de toda a guarnição que estava sediada em Recife aderir ao Leão Coroado e terem destituído o governador do estado. Essa revolução, ela só travou uma batalha e perdeu, que foi a batalha onde hoje é Porto de Galinhas, que por coincidência era já na época, embora não se chamasse Porto de Galinhas, tinha outro nome, mas era um centro de importação de escravos. No resto de todos os estados nordestinos, particularmente no estado de Pernambuco, a insurreição perdeu. Então não tem como justificar que foi por uma posição do sul da capitania de Pernambuco que Alagoas ganhou a independência. Lógico. Né? Agora, o enfraquecimento por conta da insurreição de 17, do poder centralizado em Olinda e Recife, possibilitou aos alagoanos que pleiteavam a independência de Alagoas, a emancipação de Alagoas, tivessem sucesso por conta exatamente da vacância de poder que se deu em Olinda e Recife em função da derrota da insurreição pernambucana de 17, que possibilitou também a consolidação, como eu já disse, além da plena emancipação de Alagoas, mas da devolução da independência e da emancipação de Paraíba, Rio Grande do Norte, que também passaram muito tempo ligado a Recife e Olinda. Então é um processo complexo em que não houve prêmio, mas houve o senso de oportunidade, né, do grupo político dominante no sul da capitania de Pernambuco, de naquele momento colocar para Dom João VI, que era príncipe regente. Ele não era, logo depois ele torna-se rei de Portugal pela Ainda morte de era. Dona Maria. Isso. Mas que era Dona Maria I, a rainha Isso. louca, que tinha enlouquecido e não podia governar, mas o filho não era rei porque ela não tinha morrido e não tinha sido colocada totalmente incapaz. Então ele era regente. Então no Rio de Janeiro, Dom João VI, no dia 16 de setembro de 1817, assina finalmente a emancipação política de Alagoas, que, como eu já disse, tem a ver com o enfraquecimento do grupo político dominante em Olinda e Recife, mas não tem a ver com traição a coisa nenhuma. Inclusive, o Leão Coroado, que é executado ao final da insurreição, a família do Leão Coroado passa a vir morar exatamente em Alagoas. Então, os revolucionários de Pernambuco, né, se sentiram protegidos em Alagoas e não em Pernambuco. E os familiares do Leão Coroado vieram morar em Quebrangulo. Nossa! E deixaram descendência. Deixaram descendência aqui em Alagoas, que fazem política até hoje aqui em Alagoas. Falando em política, né, no período anterior à emancipação já vinha se destacando Alagoas nos campos intelectual e econômico, né? E já tinha também enfrentado a questão do quilombo, dos Palmares aqui. Para Dom João VI firmar uma base política em Alagoas, era muito importante que o Reino de Portugal, para o Reino de Portugal, né, uma vez que economicamente falando era um distrito rico. Você acha que nasceu aí a tradição do engajamento político de Alagoas? Na verdade, acho que vem um pouco antes, Dani. Ainda antes? Ainda antes, porque tem um outro elemento marcante na distinção, digamos, na polarização, na diferenciação do Sul, do Triângulo Sul, com Recife e Olinda, que a gente vai ver isso no século XVII, em meados de 1630. Né? Então, portanto, mais de 100 anos. Só 130 anos depois do descobrimento. Né? Então, em 1630, aí nós tivemos, na década de 30 do século XVII, nós tivemos a invasão holandesa. Sim. Que tentou Salvador, não teve sucesso, depois teve sucesso em Olinda, porque Recife já é criada pelos holandeses, que antes era Olinda. Isso. Recife era uma vilazinha com 4 casinhas. O importante era Olinda. O importante era Olinda. Então, quando os holandeses conquistam o comando nessa região nordeste, eles começam a construir a Mauricéia, que é a cidade do Recife, que exigia pontes, exigia uma tecnologia, um investimento maior, e a Companhia das Índias Ocidentais faz esse investimento e transforma Recife na sua capital. Mas antes de consolidar o poder holandês e transformar Recife na capital holandesa, o sucesso dos holandeses começa na
parte sul da capitania de Alagoas, da capitania de Pernambuco, perdão, então, que é onde hoje é Alagoas. Então, o sucesso dos holandeses no Nordeste, da invasão, antes de chegar a Olinda e Recife, se dá em Porto Calvo, através da propalada traição de Domingos Fernandes Calabar, que passa-se para o lado holandês e possibilita, a partir do sul da capitania de Pernambuco, o domínio político e econômico e militar na região, com vitórias importantes em Porto Calvo e em Penedo, principalmente. Então, quando os holandeses vencem, na verdade, os espanhóis, porque nesse período a coroa portuguesa estava sob a coroa espanhola, era o período filipino, porque Dom Sebastião, rei de Portugal, havia morrido na batalha de Alcequer-Quibir e desapareceu. Então, ele é muito jovem, não tinha herdeiro, desapareceu na batalha. E a sucessão apontou para o rei de Espanha. E Portugal perdeu a autonomia. Então, nesse período, você tinha uma luta muito grande entre, inclusive, a resistência portuguesa e o domínio espanhol. Como a Espanha estava em guerra com os holandeses e não Portugal, e Portugal passou a ser domínio holandês, os espanhóis tiveram a ação de invadir o Nordeste, com quem já tinha excelentes relações comerciais, para prejudicar Madrid e não Lisboa. Entendi. Então, nesse período, a resistência também no Nordeste. É provável que Calabar e o sul da capitania de Pernambuco teve contato reservado, secreto, via portugueses que eram contra os espanhóis com os holandeses. E aí, Calabar e mais gente no sul de Pernambuco facilitou o combate contra os espanhóis. Os grandes comandantes que Calabar derrotou não foram portugueses, foram espanhóis. Então, o sul da capitania de então Pernambuco, ela torna-se holandesa antes do Recife e Olinda. Quando os holandeses conquistam Olinda e fundam a cidade de Maurício, toda Pernambuco, inclusive o sul da capitania, adere aos holandeses. Passa a ser todo mundo holandês. Durante muitos anos, décadas. Até que os holandeses são expulsos do Brasil, mas não são expulsos assim à toa. Eles são expulsos quando a coroa portuguesa se liberta da coroa holandesa. Aí sim. Aí os holandeses saem do Nordeste, em função não só de Guararapes, da Batalha de Guararapes, mas em função dos acordos de paz que são firmados entre a coroa portuguesa, que assume de novo um português, o comando do reino de Portugal, e, por consequência, o comando do Brasil, que se separa de Madrid e da Espanha, e aí os holandeses fazem um tratado de paz, devolvendo o Nordeste. A famosa Batalha de Guararapes, que se dá no final desse processo, na verdade é uma guerra dos senhores de engenho brasileiros que não queriam pagar as dívidas com a Holanda. E aí botam os holandeses para correr, mas a paz já tinha sido firmada antes. Então, essa conversa longa toda, para essa sua pergunta, esse episódio da opção contra Olinda e Recife, do sul da capitania de Pernambuco, ao lado dos holandeses, hoje está na bandeira de Alagoas. Ah, olha que A bandeira de Alagoas, ela foi mudada na década de 60. Do século XIX até 1963, 64, desculpe, eu não tenho assim de cabeça, mas na década de 60. É por aí. Tá certo? Então, o Theo Brandão, que era um grande estudioso, um grande folclorista e estudioso das raízes alagoanas, ele identifica que a bandeira de Alagoas, que era bicolor e não tricolor como hoje, a bandeira de Alagoas era vermelha e branca, metade vermelha, metade branca, com um escudo no meio que era um escudo muito mal desenhado para os padrões heráldicos. E o Theo Brandão, então, ele defende a tese de mudança da bandeira. É feito um concurso para mudar a bandeira e o próprio Theo Brandão faz uma proposta de nova bandeira que ganha o concurso, que é essa bandeira que nós usamos hoje. Então, essa bandeira passa de bicolor a tricolor. Ela passa a ser dividida em partes iguais, vermelho, azul e branca, com a justificativa de traduzir para a bandeira o que já existia no folclore alagoano, que era no pastoril, a divisão entre azul e vermelho, na cavalhada, a divisão entre azul e vermelho. Então, não é uma imitação
pura e simples das 3 cores da bandeira francesa. Ela traduz alguma coisa da cultura francófila, claro, mas ela é o folclore alagoano levado para a bandeira. Olha que legal. E o escudo, que é totalmente modificado, ele é encimado por uma águia. Então ele tira a águia e entra uma estrela, que tinha a simbologia lá do Théo Brandão, que eu não me lembro mais o que é, porém dentro do escudo tem em cima 3 tainhas. As 3 tainhas era o símbolo holandês para hoje Marechal Deodoro, que era a Vila de Alagoas. Entra um forte na parte de baixo. A parte de baixo é dividida em 2. Então você tem uma parte de cima assim no escudo e a parte de baixo dividida em 2. Uma é um forte, é o Forte Maurícios de Penedo, que é o forte holandês. Sei. E a outra, que são os morros de Porto Calvo, aonde os holandeses venceram os espanhóis. Nossa, então, a bandeira de Alagoas, ela conta a raiz alagoana, não de 1817, mas conta a raiz alagoana de 1630. Olha, que legal, gente. Eu aposto que você não sabia disso. Eu não sabia. Está lá. E então, Alagoas, ela já veio desde sempre com essa tradição política, né? E é um estado pequeno, mas que tem uma grande representatividade política. Já teve 3 presidentes da República, presidentes do Senado. Enfim, então eu acho que essa construção já veio sendo feita naturalmente. Na verdade, Dani, Alagoas ele é um estado que tem uma projeção nacional desproporcional ao seu tamanho físico, ao seu tamanho econômico, né? E mesmo ao nível cultural geral do país. Claro. Alagoas não se distingue do resto do país em nível cultural, mas por algum motivo que não temos como explicar agora, né? Sou sociólogo para justificar isso, mas a gente nota uma presença alagoana desproporcional. Né? Como o Rio de Janeiro, se analisar o Rio de Janeiro do ponto de vista econômico, não do ponto de vista político, sim, mas do ponto de vista geográfico, ele não difere. Do ponto de vista econômico, também não difere do resto. Ela até tinha menos peso econômico do que São Paulo, do que Minas, do que Bahia, Ouro, né? Entendeu? Do que tudo isso. Mas o Rio tem também uma projeção absolutamente desproporcional do ponto de vista de grandes nomes cariocas ou que se projetaram no Rio de Janeiro. Alagoas, ela segue em menor escala um pouco isso. Aí eu estava até me lembrando agora, morreu ontem, estava até conversando com você antes da gente iniciar, o Luiz Gustavo. Não é? O ator. Grande ator, acho que carioca. Não, é paulista. Mas fez carreira no Rio de Janeiro. Fez, por causa da Globo, né? E o espírito dele sempre foi um espírito muito mais carioca. Né, a brincadeira, o humor, né, essa coisa toda. Então, eu tinha ele, inclusive, como carioca. Você agora que está me esclarecendo. Então, o Luiz Gustavo, ele fez uma novela que eu assisti quando tinha uns 11 anos, lhe falava, e na época eu não assistia todo o capítulo, porque era a época do televizinho, pouca gente tinha televisão em casa. Então, eu só via a novela quando visitava alguém, um parente, um amigo, tal, que por acaso tivesse televisão. Ali tinha o Beto Rockefeller. Então, o Beto Rockefeller foi uma novela que fez época na história do Brasil, porque foi a primeira que incorporou de forma aberta o humor brasileiro. E o humor carioca, né? O humor daquela malandragem do bem, né? Da malandragem da sabedoria, né? De você driblar as coisas com muito humor. E o Beto Rockefeller era um cara pobre, era um cara periferia ali, que ganhava, acho que, a vida como caixeiro, não tinha grana para coisa nenhuma. E à noite, ele então se vestia, se arrumava como se fosse um playboy e sempre conquistava os espaços, as meninas mais bonitas e tal, numa onda que se chamava Beto Rockefeller, porque o Rockefeller era um nome internacionalmente tido como o grande milionário do mundo, né? Que era o petróleo nos Estados Unidos. Depois o Rockefeller, o verdadeiro, chega a ser vice-presidente dos Estados Unidos, tentou ser presidente, não conseguiu, mas o Rockefeller era um nome internacional que hoje talvez não tenha que era sinônimo de riqueza, né? De então, poder. O Beto Rockefeller tinha isso aí. E ele era filho de um cara pobre, né? Humilde ali na favela, que morava ali... Favela não, que morava no subúrbio carioca. E o papel do pai do Beto Rockefeller era do Jofre Soares, que era alagoano de Palmeira dos Índios, e que começou a carreira
carreira artística já idoso, né? Depois de se aposentar da Marinha. Aí ele começou já idoso e sempre pegava os papéis de velho nas novelas, nos filmes. E ele fazia o papel do Beto Rockefeller. E o Luiz Gustavo, que fazia o papel do Beto Rockefeller, por caco, como se diz, né? Caco, o que você coloca no texto que não está no texto, né? Então ele chegava para o Jônio Soares, que fazia o papel do pai dele, e que na novela não dizia de onde o Jônio Soares tinha nascido, mas como ele sabia, aí ele dizia: fala, Leão das Alagoas. E isso, em 1968, enchia o meu ego de criança e o ego dos alagoanos todos. Dos alagoanos todos. O Leão das Alagoas e tal. Porque Alagoas já tinha uma referência, né? Antes do Jônio Soares, antes do Luiz Gustavo, e com muita predominância na então capital federal até 1960, que era o Rio de Janeiro. Então, grandes nomes de Alagoas brilharam no Rio de Janeiro. O grande fotógrafo do Rio de Janeiro, na época do Bota Fora, quando o prefeito Pereira Passos mudou a face do Rio de Janeiro e transformou o Rio de Janeiro numa Paris nos trópicos. Sim. Né? Porque era uma Teatro exigência. Municipal, ali o Patê. A Avenida Brasil, todas aquelas grandes construções do Rio Branco, da Brasil, de não sei o que, o Rio de Janeiro, que todos nós conhecemos hoje como aquela cidade antiga, né? ela vem do começo do século XX. Ela não é o Rio de Janeiro que recebeu a família imperial, não é o Rio de Janeiro que fez a independência da República, não é o Rio de Janeiro que fez a proclamação da República. Esse Rio de Janeiro desapareceu do ponto de vista arquitetônico e surgiu um outro Rio de Janeiro a partir dos primeiros anos 1900, através dessa visão de que precisava tornar mais europeia, menos Portugal na Europa e mais Paris. E não Londres, Paris. Então, era um berço intelectual. A arquitetura neoclássica é construída aquilo ali. O fotógrafo que registrou essa mudança do antes, durante e depois era um alagoano de Mata Grande, chamado Augusto Malta. Então, quem quiser ver a modificação do Rio de Janeiro nesse período, tem que ir para as fotos de Augusto Malta. Nascido, como eu disse, em Mata Grande, migrou para o Rio de Janeiro no fim do século XIX e começo do século XX ele estava lá. Então, quem quiser ver as fotos do Cristo Redentor, antes de ser construído o Cristo Redentor, que era chamada vista chinesa ou vista japonesa, era uma coisa oriental, está nas fotos do Euclides. Quem quiser ver o Augusto Malta, Euclides foi governador. Então, quem quiser ver os quiosques que tinham nas ruas do Rio de Janeiro e que foram demolidos pelo Pereira Passos para ter as grandes avenidas, tem que ver as fotos do Augusto Malta. Então, você já tinha essa presença bem ancestral. Como a conversa está muito boa e a gente ainda tem muita história para contar, o Alagoas em Pauta com o secretário Enio Lins terá uma segunda parte. Então, nos acompanhe no nosso próximo horário de exibição, a segunda parte da entrevista com o secretário Enio Lins. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a parte 2. No programa de hoje, conversamos com o secretário de Comunicação do Estado, Enio Lins, sobre a história dos 204 anos de emancipação política de Alagoas, que nos ajuda a entender o nosso contexto atual e a desenhar o nosso futuro. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!